Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 25 – O dever de Ashida. Nezuko piscou uma vez enquanto ela e o homem loiro de sorriso puro se encaravam por 1 ou 2 segundos, antes que ele pressionasse a palma da mão contra sua garganta mais rápido do que ela pudesse reagir, quase a estrangulando enquanto a levantava do chão. Então, ele cambaleou para trás e arremessou Nezuko como uma bala com tamanha força e velocidade que ela voou por cima de Zenitsu Inosuke, seu corpo quicando uma vez no chão ao lado de Kijuro e Tanjiro, antes de finalmente parar ao atingir uma árvore com as costas, quase a destruindo. Nezuko! Gritou Tanjiro enquanto se virava na direção de onde ela vinha, com Kijuro virando a cabeça e permanecendo surpreendentemente calmo enquanto observavam o loiro caminhar em direção a Zenitsu Inosuke. Eles tiveram apenas uma fração de segundo para se virar e mal conseguiram vislumbrar o homem antes que ele agarrasse o topo de suas cabeças e, com 2 puxões violentos, esmagasse seus rostos e torsos contra o chão. Rochas e terra explodiram com os 2 impactos, e quando a poeira baixou, Zenitsu e Inosuke jaziam completamente imóveis nas minúsculas crateras que se formaram ao redor de seus corpos, ambos vítimas do ataque brutal do homem. Cuco, vamos lá, chega de distrações. O homem riu enquanto se levantava e enxugava as mãos, seu sorriso se alargando ao fechar os olhos. As veias de Tanjiro saltaram sob sua pele, e ele foi tomado por uma fúria quase instantânea. Sua transformação demoníaca ocorreu num piscar de olhos, enquanto ele apertava sua espada com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Antes que pudesse atacar o homem, Kijuro colocou a mão em seu ombro e o segurou com um aperto tão monstruoso que realmente pegou o Tanjiro de surpresa. Controle suas emoções. Sua irmã vai se recuperar e seus amigos só ficaram inconscientes, disse Kijuro, afrouxando o aperto e dando alguns tapinhas no ombro de Tanjiro. Eu entendo como você se sente agora, mas a pior coisa que você pode fazer é deixar suas emoções tomarem conta. Sim, Tanjiro murmurou em tom tenso, as sábias palavras de Ashira dissipando sua raiva e atingindo o lado racional de seu cérebro. Tanjiro respirou fundo algumas vezes para acalmar o coração acelerado e, lenta mas seguramente, sua transformação demoníaca começou a se dissipar. Sua aparência finalmente voltou ao normal assim que suas emoções se acalmaram. O homem abriu os olhos quando Tanjiro se acalmou e se aproximou um pouco mais, sorrindo alegremente enquanto permitia que os 2 espadachins o vissem melhor. Seus olhos eram completamente brancos, fazendo-o parecer cego, o que só aumentava a lista de surpresas que aquele homem já lhes havia reservado. Sua presença era inegavelmente humana, e ele até parecia ter alguém o apoiando, mas a força que demonstrou ao arremessar Nezuko com tanta violência e esmagar Zenitsu Inosuke contra o chão com ferocidade era tudo menos humana. Tanjiro tentou usar seu olfato para detectar algo relevante sobre o homem, mas ficou chocado ao perceber que aquele homem, quem quer que fosse, não tinha cheiro algum. Era como se a presença do homem não existisse em seu nariz, o que era inédito para ele. Meu Deus, olha só! Um mestiço imundo e um impuro, lado a lado. Hoje é mesmo um dia de surpresas. Disse o belo homem jovialmente, sua afirmação pegando Tanjiro de surpresa com seu tom alegre, porém inegavelmente vil. Naquele instante, ele reconheceu o homem como a mesma pessoa com quem havia esbarrado ao embarcar no trem, e engasgou ao perceber. E suas espadas, tão deliciosas. Quem é você? É um dos 12 Kizuki ou outro demônio a serviço de Kibutsuji? Questionou Kijuro, mantendo uma das mãos firmemente no punho de sua espada. Eu o conheço, Rengoku-san. Nós o encontramos quando estávamos a caminho de te procurar. Não preciso dizer a vocês, mestiços, quem eu sou, pelo menos não agora. Tudo que sei é que vim aqui por um único motivo, então, infelizmente, não posso perder tempo devorando vocês, disse o homem com um sorriso enquanto se balançava para frente e para trás. Mas, se insistirem, dependendo de quanto meu amigo quiser matá-los, meu nome é Michael. E o que você quer dizer com amigo?
Kijur perguntou, semicerrando os olhos, antes que uma explosão estrondosa viesse de trás, seguida pelo chão tremendo sob seus pés. Quando um objeto não identificado se chocou contra a terra em alta velocidade. Mantendo a mão no punho da espada, ele se virou e se ajoelhou ao lado de Tanjir, os olhos arregalados, enquanto examinava a fumaça e os destroços deixados pelo impacto. Sem sequer ver o que havia causado a pequena cratera, seus sentidos lhe disseram quase instantaneamente que tipo de ser espreitava na nuvem de poeira. Isso fez seu coração disparar, mas ele manteve a compostura apesar da onda de adrenalina e afastou os pensamentos sobre a primeira pessoa para se concentrar no recém-chegado. Finalmente, a poeira e a fumaça se dissiparam, revelando um jovem musculoso com os punhos e os pés firmemente plantados no chão dentro da cratera. Seu olhar recaiu sobre os dois assassinos. Sua pele era de um branco brilhante com tons esverdeados, e ele vestia um auri curto, sem mangas, de um rosa púrpura escuro, calças brancas largas e um colar de contas vermelhas em cada tornozelo. Seu cabelo era de um rosa vibrante e seu corpo estava coberto por linhas grossas e intrincadas de um azul escuro, com a esclera azul lembrando vidro estilhaçado. Para Kijur, a única parte daquele recém-chegado que importava eram os olhos amarelos com kanji para a lua superior 3 tatuado entre eles, que o fitavam profundamente. Um momento de silêncio pairou entre os dois lados opostos antes que, num piscar de olhos, a imagem do homem desaparecesse e reaparecesse quase diretamente à sua frente, o punho cerrado, as veias saltando em seus braços musculosos, pronto para golpear Kijur com força avassaladora. O Ashira reagiu instantaneamente, seus olhos se arregalando como lentes de câmera enquanto desembainhava sua espada em uma fração de segundo, seus lábios entreabertos enquanto murmurava o nome de sua técnica. Onukoki, Ninukata, Nobori Enten. A espada flamejante de Kijur, consumida pelas chamas de sua própria respiração, atravessou o braço do homem e saiu em um arco ascendente, criando uma onda de calor que fez até mesmo o Tanjir estremecer levemente. Seu ataque mal fez o demônio se mexer, pois ele interrompeu instantaneamente o golpe, deu várias cambalhotas para trás e aterrissou a alguns metros de distância com um leve sorriso no rosto. Ele ergueu o braço ferido, que havia sido decepado pela espada do Ashira das chamas desde os nós dos dedos até a base do cotovelo, e o curou quase instantaneamente, sem sequer piscar. Kijur se levantou e assumiu uma postura defensiva, com Tanjir parado logo atrás dele, com uma expressão de surpresa no rosto. Aquele lua superior havia se movido mais rápido do que qualquer coisa que ele já tivesse visto, e ele ficou igualmente surpreso quando Kijur conseguiu igualar a velocidade do demônio e desviar seu ataque com um golpe próprio. Bela folha, comentou o lua superior 3 com um sorriso ainda maior enquanto lambia um pouco de sangue da mão, mostrando suas presas para Ashira. Então este é um lua superior, regeneração rápida, e há uma imensa sensação de pressão e pavor, pensou Kijur enquanto respirava fundo para se acalmar, seus olhos percorrendo o corpo do demônio de um ponto a outro. Ele já estava avaliando seu oponente, tentando encontrar e identificar fraquezas, qualquer coisa que pudesse lhe dar vantagem, enquanto se mantinha firme à frente de Tanjir para protegê-lo. Como Ashira, era seu dever proteger aqueles sob seu comando, e ele não iria se esquivar dessas responsabilidades agora diante do inimigo, mesmo que fosse um lua superior. Qual o propósito ou relação desse homem com você, Kibutsuji? Ele é outro Kizuki. Questionou Kijur, numa tentativa de extrair qualquer informação do lua superior 3. Não importa. Não deixe que a presença dela se interponha entre você e eu, respondeu Lua Superior 3, baixando os braços ao lado do corpo. Esta é a primeira vez que nos encontramos e eu já te odeio. É mesmo? Eu realmente odeio os humanos, especialmente os fracos. Quando olho para os fracos, sinto nojo. Tanjir cerrou os dentes, fervendo de raiva pela forma como o Lua Superior falava dos humanos, o que só intensificou seus sentimentos anteriores decorrentes do tratamento dado a seus amigos e a Nezuko. Contudo, em vez de ficar parado sem fazer nada, ele olhou por cima do ombro na direção de onde sua irmã havia sido jogada e a encontrou encolhida ao pé de uma árvore, ainda inconsciente.
Ele não precisava ir vê-la, já que podia vê-la dali, mas ainda assim doía ver como sua vitória havia se transformado tão rapidamente em mais um compromisso com a aparência do loiro. Ele esperava que sua irmã inconsciente acordasse logo, para que ambos pudessem ajudar Kijur a lidar com um novo problema que surgira de repente. Um homem sem cheiro que podia nocautear Zenitsu Inosuke sem dificuldade, e um dos membros da Lua Superior de Muzan. O que mais poderia piorar? Parece que você e eu temos perspectivas muito diferentes sobre muitas coisas. E já que você evitou minhas perguntas, tomei a liberdade de deduzir que a outra pessoa não é do Japão e certamente não trabalha para Kibutsuji, declarou Kijur como uma expressão apática, uma leve brisa soprando entre ele e o Lua Superior 3. Há algo mais acontecendo aqui também, algo que ainda preciso descobrir por mim mesmo. Entendo. Então tenho uma proposta maravilhosa para você, Ashida. Que tal se tornar um demônio também e ver por si mesmo? Perguntou o Lua Superior 3, estendendo a mão aberta em convite a Kijur. Ou você pode se juntar a nós e se submeter à salvação. Você pode deixar para trás sua miserável vida humana e se unir ao plano do meu pai. Acrescentou Michael como uma risadinha, enquanto o demônio revirava os olhos levemente e alargava um pouco as pernas. Não há possibilidade, nenhuma das opções. Kijur afirmou enfaticamente. Ah, que grosseria, Kuko. Só de olhar para você, já consigo perceber sua força. Você é um Ashira, não é? Seu espírito de batalha é bastante refinado, você está prestes a alcançar o nível supremo. Kijur firmou as mãos na espada e verificou se Tanjiro ainda estava atrás dele, antes de assentir rapidamente, assim que teve certeza de que nem o demônio nem Miguel interfeririam. Ao receber o sinal, Tanjiro correu imediatamente para onde sua irmã estava para ver como ela estava, como esperava, e a encontrou em condições mais ou menos boas. Ele soltou um suspiro de alívio e permaneceu ajoelhado ao lado dela, resmungando enquanto lançava adagas diretamente em Michael, que percebeu seu olhar e o cumprimentou como se fossem amigos. Ele faria aquele desgraçado pagar, mas apenas se Kijur permitisse. Só de ver a postura do Ashira das Chamas, ele já sabia que tinha o controle da situação, e interferir só quebraria sua concentração. Tanjiro sabia que precisava esperar sua vez de entrar na luta, então, até lá, ficaria ao lado da irmã, protegendo-a. Não parecia que a pessoa chamada Michael fosse intervir ou fazer alguma coisa agora, o que era verdade, já que ele até conseguira se aproximar da irmã, mas ele não podia baixar a guarda com base em uma mera suposição. Qualquer coisa podia acontecer naquele momento, e ele precisava estar preparado. Eu sou o Ashira das Chamas, Rengoku Kijur, e não me importo nem um pouco com esse tal de território supremo de que você fala, ou com me tornar um demônio, disse Kijur, reafirmando sua decisão e suas crenças. E eu sou a casa. Kijur, vou lhe dizer por que você não consegue cruzar para o território supremo, disse Lua Superior antes de apontar um dedo acusador para Kijur, seus olhos se estreitando ligeiramente enquanto sua outra mão se fechava em um punho. É porque você é humano. Porque você vai envelhecer, porque você vai morrer. Esqueça o que aquele lunático disse e torne-se um demônio, Kijur. Se fizer isso, você poderá continuar treinando por 100 até 200 anos. Você poderá se tornar mais forte. De todos os demônios que encontrei até agora, o cheiro desse cara é definitivamente o mais parecido com o de Muzan. É até mais denso que o de Rui, ou do demônio do trem. Disse Tanjiro enquanto apertava os dedos em volta do cabo de sua espada, a ponto de uma veia saltar. Envelhecer e morrer fazem parte da beleza da criatura efêmera chamada ser humano. Insultar e degradar-nos dessa forma é um pecado em si, disse Kijur, com os olhos de Tanjiro fixos nas costas do Ashira enquanto ele começava a falar de maneira tão significativa e poderosa. Sua voz não se elevou e, pelo que Tanjiro pôde perceber, ele não estava com raiva. Essa era a verdade, uma crença que ele apoiava de todo o coração. Porque eles envelhecem, porque eles morrem, eles são tremendos, adoráveis e preciosos. O que você chama de força não é uma palavra usada em relação ao corpo.
Kijur alargou ligeiramente a sua postura e inclinou um pouco a espada para cima enquanto o vento fazia o seu auri, semelhante a chamas, ondular e farfalhar atrás dele. O vento também movia o seu cabelo, dando-lhe a aparência de estar em chamas enquanto falava daquilo em que realmente acreditava, o que deixou Tanjir ainda mais admirado com o quão incrível Kijur era. Vou repetir isso quantas vezes você perguntar. Você e eu temos valores e códigos morais diferentes. Kijur afirmou sem se mover um centímetro. Não importa qual seja a minha motivação, jamais me permitirei trair aqueles que considero amigos, seja para me tornar um demônio ou para me juntar a esta salvação. A casa estreitou os olhos, seu largo sorriso diminuindo ligeiramente. Suas sobrancelhas também se ergueram brevemente enquanto ele abria o punho por um instante, antes de simplesmente dar de ombros e sacudir as mãos descuidadamente. Em seguida, deu um passo firme para frente, adotando uma postura ampla. Os músculos de sua panturrilha esquerda desenvolveram veias salientes devido à pressão exercida. Mantendo o braço esquerdo dobrado ao lado do corpo, ele estendeu o braço direito para frente, com a palma da mão aberta e voltada para Kijur, assumindo uma postura emprestada de um estilo de combate corpo a corpo que ele devia ter aprendido quando humano. Em voz baixa, ele proferiu palavras que congelariam qualquer caçador de demônios que as ouvisse e os fariam repensar suas opções, especialmente considerando que a casa era um dos luas superiores, reverenciados como os maiores inimigos de Ashira, além de seu mestre. Uma bússola estilizada, em vermelho vivo e verde azulado, semelhante a um floco de neve, surgiu no chão sob seus pés. Seu corpo era o centro exato da bússola, e cada braço trazia os números de 1 a 10 em kanji arcaico. Se você não se tornar um demônio, terei que te matar. Kijur! Exclamou a casa com um largo sorriso, mostrando suas presas para o Ashira das chamas. Com uma força absurda, ele então investiu contra Kijur, lançando-se para frente com o pé de trás. A bússola brilhante dissipou-se atrás dele na esteira do salto. Kijur reagiu da mesma forma, largando sua espada e dando um passo firme em direção à casa antes de ser engolfado pelas chamas, e então avançou para encarar seu oponente de frente. Tanjir ficou impressionado com a demonstração de velocidade e força física que os dois adversários exibiam um contra o outro durante a luta, com jatos e rajadas de fogo explodindo da espada de Kijur a cada técnica que ele usava, em contraste com a pura força física de Akaza. Ele só conseguia vislumbrá-los aqui e ali entre seus movimentos e as chamas produzidas pelas formas de Kijur, que cuspiam fogo, lembrando mais uma vez da força da natureza que era a chama Ashira. Ele se perguntou se, em sua forma demoníaca, conseguiria sequer se igualar à habilidade do espadachim. Espere, o que estou fazendo aqui sentado? Preciso encontrar uma brecha para ajudar o Rengoku-san. Pensou Tanjir enquanto se certificava de que Nezuko estivesse protegida por árvores e arbustos, caso o sol começasse a nascer, o que ele tinha quase uma certeza que aconteceria em algum momento. Assim que ela estava protegida, ele permaneceu ajoelhado com uma das mãos na espada, pronto para intervir a qualquer instante. Vamos lá, Rengoku-san, é só dizer. Diga a palavra e eu mostrarei que sou material para Tsugoku. A espada de Kijur atingiu o corpo e os punhos de Akaza, causando apenas danos mínimos à lua superior, que simplesmente curou seus ferimentos antes de atacar novamente, mantendo o Ashira das chamas em constante alerta. Após receber um corte nas costelas ao desviar de um golpe destinado ao pescoço, Akaza se esquivou para o lado, atraindo o olhar de Kijur consigo até que viu a lua superior se erguer no ar e dar uma cambalhota com uma expressão de excitação no rosto. Ele sentiu os pés quase grudados no chão, o coração praticamente saltando do peito pela adrenalina que corria em suas veias. Essa era a primeira luta em que se envolvia sentindo um peso tão grande sobre os ombros. A gravidade da situação era tão grande que ele tinha certeza de que aquele lua superior o exprimeria até a última gota de força, e mesmo assim, seria o suficiente? E Michael? Por que ele estava deixando a casa lutar sozinho? O que ele estava planejando? De todos os Ashira que matei até agora, nenhum era Ashira das chamas, e nenhum aceitou o meu convite. Por que, Kijur?
A casa exigiu em voz alta ao atingir o ápice de sua ascensão aos céus, seus olhos de cristal encarando Kijur diretamente. Como alguém treinado em artes marciais, acho difícil entendê-las. Porque você precisa negar a si mesmo a chance de se tornar mais forte e aperfeiçoar sua arte. Você vai desistir eventualmente, Kijur. É simplesmente insuportável. Você ainda é jovem e forte. Akai Satsu, Shiki. A casa golpeou o ar ao seu redor com golpes rápidos e coordenados, cuja força criou várias ondas de choque poderosas que dispararam em direção a Kijur como tiros de espingarda. Mantendo sua expressão séria e com os olhos arregalados, Kijur alargou sua postura e empunhou sua espada com ambas as mãos, enquanto uma rajada de fogo irrompia da lâmina quando ele começou a brandi-la para cima. Onukoki, Shinukata. Seien no Uneri, disse ele calmamente enquanto girava sua espada em um movimento circular, criando uma parede de fogo que bloqueou com facilidade todas as balas de onda de choque esmagadoras. Assim que as desviou com sucesso, ele abaixou a espada novamente e voltou seu olhar para a casa depois que a lua superior pousou de volta em pé a poucos metros de distância. Seus ataques me atingem quando ele dispara socos mar, e ele se move num piscar de olhos. Se eu continuar deixando lutar à distância, será perigoso cortar sua cabeça, pensou ele enquanto se agachava, e num borrão amarelo e vermelho, ele estava bem debaixo dos braços de Akaza, sua espada pronta para decapitá-lo. Preciso chegar mais perto. Bem debaixo dele, perto demais para o meu gosto. Akaza comentou sobre a velocidade de reação de Kijur ao saltar para trás para evitar que a lâmina de Ashira cortasse sua garganta, e os dois imediatamente trocaram golpes furiosos mais uma vez. A maestria de Kijur com a espada brilhou intensamente enquanto ele desferia golpe após golpe no corpo de Akaza, fazendo jorrar sangue vermelho e espesso a cada ferimento. Seu maravilhoso estilo de espada se perderá, Kijur. Se perderá quando você morrer. Não é triste? Exclamou Akaza enquanto seu braço era cortado da mão até o bíceps, a ferida cicatrizando instantaneamente a tempo de ele desferir outro soco em Kijur. Ninguém ficaria triste se ele fosse humano. É natural. Gritou Kijur enquanto sua espada roçava o braço de Akaza, desviando o golpe e criando uma chuva de faíscas ao seu redor que aumentava a imponência de suas chamas. Enquanto isso, Tanjiro estava ansioso para desembainhar sua arma, sua mão deslizando pelo cabo da espada. Ele estava impressionado com a habilidade de Kijur com a espada, mas sabia que, se os dois lutassem, teriam uma chance ainda maior de derrotar Akaza, mesmo sendo ele um dos temidos luas superiores. Seus olhos percorriam os dois lutadores, esperando, até que finalmente Akaza se desvencilhou do ataque feroz de Kijur para se reagrupar, deixando completamente vulnerável. Essa era a sua chance, agora era hora de atacar. Tanjiro ergueu o joelho do chão e desembainhou sua espada, deixando-a a 1 centímetro da bainha, antes que os olhos flamejantes de Kijur se voltassem imediatamente em sua direção, perfurando sua alma. Não se atreva a sair daí. É você quem eles querem. Kijur rosnou bruscamente, e Tanjiro engasgou ao cair imediatamente no chão, atingido pela ferocidade em suas palavras. Enquanto eu estiver aqui, eles não podem te levar sem a minha intervenção. Aguente firme, soldado. O que eu disse sobre prestar atenção em qualquer coisa fora de nós dois, Kijur? Dê tudo de si. Concentre-se em mim. Akai Satsu. Hanshiki. Onukoki, Gonukata, Enko. A paixão e as emoções ardentes de Kijur irromperam na forma de um tigre flamejante gigantesco, criado por uma série de golpes de espada rápidos e poderosos que cativaram Tanjiro com seu brilho e vivacidade. Suas chamas colidiram com a poderosa onda de choque horizontal de Akaza, criando uma explosão devastadora de fogo e fumaça que queimou a terra ao redor, enquanto simultaneamente espalhava todo o ar na área circundante e fazia o cabelo de Tanjiro chicotear descontroladamente. Tanjiro se preparou para enfrentar o vento forte produzido pelos dois ataques que colidiram, até que eles se dissiparam, revelando um Kijur rosnando e um Akaza ainda sorrindo.
Embora o demônio estivesse essencialmente ileso, as roupas de Kijur apresentavam algumas marcas, e partes de sua pele exposta mostravam imperfeições aqui e ali. Por favor, reconsidere, Kijur. Eu detestaria que suas habilidades com a espada desaparecessem com a sua morte. A casa implorou enquanto se limpava e retomava sua postura. Nego novamente. Jamais abrirei mão da beleza de ser humano. Quando o duelo recomeçou, Michael, por outro lado, permaneceu parado onde estava, com seu sorriso puro característico estampado no rosto. O espetáculo pirotécnico fez mais do que simplesmente entretê-lo. Fez com que ele se perguntasse se haveria mais lutas como aquela que ele presenciara, e se ainda haveria alguma esperança para os demônios no Japão. Talvez algumas delas possam ser consideradas aplicáveis à salvação. Teremos que esperar para ver. Várias horas antes, Shinobu cantarolava alegremente enquanto percorria as diversas enfermarias da ala hospitalar da mansão borboleta, verificando o estado de alguns dos assassinos que ainda estavam sendo tratados por seus ferimentos. Ela e as outras garotas estavam particularmente atentas àqueles resgatados do Monte Natagumo, que se aproximavam da fase final de recuperação e retorno à sua forma humana original. Ele estava feliz por estar então perto de uma recuperação completa, mas, além disso, estava principalmente feliz pelas lembranças que não paravam de passar pela sua mente. Mesmo que Tanjiro tivesse estado fora apenas por pouco mais de 2 dias, ele já sentia mais falta da companhia dele do que esperava. É constrangedor admitir, mas você realmente me marcou, Tanjiro-kun, pensou Shinobu, um leve rubor surgindo em seu rosto enquanto caminhava pelo corredor, vindo da última sala, segurando sua prancheta contra o peito. Ela apressou o passo para evitar esbarrar em alguém com essa aparência e finalmente chegou ao seu escritório, o único lugar além do dormitório onde se sentia segura. Ah, meu Deus, por que eu tinha que me apaixonar tanto por ele? Ela escondeu o rosto atrás da prancheta por alguns instantes antes de respirar fundo para se acalmar e abaixá-la. Seu olhar se voltou para os equipamentos que usaria em sua rotina quase diária. Ela viu os frascos de glicina à sua espera e manteve os olhos fixos neles por 1 ou 2 segundos, apertando a prancheta com mais força. Shinobu fechou os olhos enquanto memórias do passado invadiam sua mente, junto com um sentimento de vingança por sua raiva, a vontade de continuar de onde havia parado ressurgindo. Mas então ela se lembrou do sorriso de Tanjiro e do jeito que ele a olhou quando ela implorou para que ele parasse. Sinto muito, mas isso não vai acontecer. Tenho uma promessa a cumprir para alguém especial, murmurou para si mesma enquanto abria os olhos novamente e sorria suavemente. Shinobu então colocou sua prancheta sobre a mesa e suspirou enquanto esticava os braços acima da cabeça e se recostava na cadeira, inclinando a cabeça para trás e encarando o teto. Já estava quase escuro lá fora, e aquelas tinham sido suas últimas rondas do dia, então aquele seria o último descanso que teria antes de se recolher ao quarto para dormir. Parecia que tinha sido ontem que ela estivera sentada nesta sala conversando com Tanjiro quando ele estava ali, e mesmo quando ele não estava, ela ainda podia sentir sua presença, que a aquecia. Ela sorriu para si mesma novamente enquanto se levantava e saía do escritório dele, fechando a porta atrás de si, antes de voltar para o seu quarto. Assim que entrou, começou a tirar a roupa peça por peça, começando pelo grampo de cabelo em forma de borboleta que prendia seus cabelos. Seus cabelos ondulados caíram sobre os ombros assim que ela removeu o grampo, e ela sorriu suavemente para eles, usando o polegar para acariciar a asa esquerda, antes de ir até o criado mudo e colocá-lo delicadamente sobre ele. Preciso preparar o banho, disse para si mesma, parando para se despir antes de entrar no banheiro e abrir a torneira. Ela esperou alguns segundos e observou a água fluir antes de se virar e retomar o que estava fazendo, continuando exatamente de onde havia parado. Vai. Obrigada novamente por estar comigo hoje, Nei-san. Shinobu cuidadosamente removeu o precioso aore de borboletas da irmã e o colocou com carinho em um gancho embutido na parede perto da porta, antes de se sentar na beira da cama para tirar os sapatos. Assim que terminou, levantou-se, desabotoou o cinto, passando-o pela cintura e jogando sobre o ombro, e começou a desabotoar a parte de cima do uniforme.
Será que na próxima vez que ele voltar aqui, espero que não na companhia dos amigos, caso eles tenham se machucado, eu poderia convidá-lo para o meu quarto? Pensou ela enquanto tirava a blusa do uniforme e vestia a calça à cama. Não seria a primeira vez que ele estaria aqui, principalmente porque naquela vez, nós nos beijamos. Ela levou alguns minutos para se acalmar sem trocar de roupa, pois seus olhos insistiam em se voltar para a cama, o que a fez parar e pensar novamente em quando estivera nela com Tanjir, compartilhando seus primeiros beijos. Ela finalmente superou esse obstáculo e entrou no banheiro. O vapor do banho quente que havia preparado já preenchia a maior parte do cômodo, o que a fez suspirar de alívio imediatamente. Ela fechou a torneira, segurou as bordas da banheira e entrou na água morna, suspirando ainda mais quando um sorriso de prazer se espalhou por seu rosto assim que seu corpo no submergiu. Ah, isso é tão bom! Todas as vezes, ela murmurou para si mesma em êxtase absoluto, o ar quente acariciando seu rosto enquanto relaxava ao encontrar a posição perfeita. Seus braços pendiam para fora da banheira, e ela encostava a cabeça na água, com o corpo quase todo submerso, exceto por um dos seios fartos. Nunca vou me cansar desses banhos. Seus olhos vagaram em direção ao teto enquanto ela estava sentada na banheira, inclinando-se para trás enquanto levantava as pernas e os pés para apoiá-los na borda oposta da banheira. A água escorria de seus dedos até o chão enquanto ela soltava outro suspiro lento e relaxado, seu rosto corando levemente nas maçãs do rosto com o ar quente que subia da água quente. Ela estava completamente feliz. Sentada ali em completo silêncio, com os seios repousando logo acima da linha d'água, ela se pegou pensando mais uma vez naquela manhã, depois que ela e Tanjir se beijaram várias vezes. Ele estava sozinho com ela em seu quarto, e havia apenas uma porta entre eles quando ela decidiu tomar banho. Uma porta que poderia ter sido facilmente aberta por um jovem curioso que acabara de provar os lábios de uma jovem pela primeira vez. Como ele teria reagido se tivesse decidido entrar no banheiro enquanto eu ainda estivesse lá dentro? Ele teria me visto nua, tipo, do que eu estou brincando. Tanjir com certeza teria desmaiado mesmo se tivesse feito isso. Shinobu pensou como uma leve risada enquanto fechava os olhos, um sorriso se espalhando por seu rosto. Quanto mais ela pensava naquela lembrança em particular, mais se lembrava de como, mesmo no meio dos beijos, Tanjir nunca pareceu hesitar ou se afastar dela. Na verdade, parecia que ela era a mais envergonhada dos dois, enquanto ele conseguia se manter firme, principalmente porque houve um momento em que ela estava literalmente deitada em cima dele. Agora, ela começou a duvidar de sua afirmação anterior, o rubor subindo-lhe ao rosto, desencadeando uma memória fabricada em sua imaginação de que Tanjiro realmente abrira a porta enquanto ela tomava banho naquele dia e não desmaiara. Shinobu imaginou aqueles olhos a fitando enquanto ela estava sentada na banheira, completamente nua e exposta, e sentiu seu corpo começar a esquentar mais do que a água em que repousava. Shinobu sentou-se ligeiramente enquanto suas bochechas ficavam ainda mais vermelhas, e recolheu os braços, apenas para um deles roçar em seus seios, fazendo escapar um gritinho agudo e adorável. Seus olhos se arregalaram com o som, e ela imediatamente se abraçou debaixo d'água, seu rosto todo ficando vermelho enquanto olhava para baixo e via que sua imaginação, conjurando aquele cenário lascivo em sua mente, havia feito seus mamilos endurecerem. O que estou fazendo? Me transformei numa bagunça. Shinobu pensou consigo mesma, cobrindo o rosto com as mãos e balançando a cabeça, envergonhada. Da próxima vez que eu te ver, vou te fazer assumir a responsabilidade por esses sentimentos, Tanjiro. O coração de Tanjiro quase saltou do peito, uma profunda sensação de total impotência o dominando ao contemplar a cena diante de si, após a poeira começar a baixar. Grandes cicatrizes de queimaduras cobriam o campo de batalha improvisado ao lado das ruínas do trem infinito, e os passageiros resgatados se aglomeravam para evitar qualquer confronto. Quase nenhum deles queria ver o que estava acontecendo, mesmo que pudessem. A batalha fora tão brutal quanto rápida, com a casa de pé diante de Kijur com aquele mesmo sorriso confiante no rosto, enquanto um grande ferimento em seu peito cicatrizava quase instantaneamente.
Respirações ofegantes podiam ser ouvidas na direção dos dois homens, mas sua origem não era a lua superior. Não morra agora, Kijur. Eu estava apenas começando a me aquecer, sabe? Disse a casa com uma risada, enquanto seu sorriso desaparecia por um momento, suas mãos repousando ao lado do corpo. Kijur respirava com dificuldade. Após lutar com todas as suas forças contra a lua superior, ele estava diante de Kijur com manchas de sangue no ombro esquerdo e no lado direito do abdômen. Cortes e lacerações eram visíveis através de suas roupas, e metade de seu fêmur chegava a sobressair da coxa direita, fazendo com que o sangue escorresse por sua perna sob as calças e encharcasse seus sapatos, formando uma poça aos seus pés. Ele mal conseguia mover aquela perna sem que a dor percorresse seu sistema nervoso, obrigando-o a se equilibrar na outra. Sua boca estava entreaberta, mais sangue escorrendo do canto esquerdo, um corte profundo na bochecha direita e, mais visivelmente, na testa, acima do olho esquerdo já bastante machucado. Kijur não conseguia mais abri-la, mesmo que tentasse, e estava cada vez mais difícil respirar devido às várias costelas quebradas ou trincadas que sofrera por ter sido atingido pelos golpes devastadores de Akaza. Mas, apesar de todos esses ferimentos, ele permaneceu firme diante do anjo, garantindo que continuasse sendo um obstáculo entre Akaza e Tanjir. Ele não permitiria que Akaza e Miguel lhe tirassem a pessoa que ele sempre considerou como um irmão mais novo, além de um camarada de confiança. Rengoku-san, Rengoku-san, Rengoku-san. Tanjir pensou freneticamente enquanto mostrava suas presas, não tanto como uma ameaça, mas como uma forma de tentar abafar a própria voz. Ele só se sentira tão impotente uma vez na vida, quando voltou para casa e encontrou sua família assassinada. Durante toda a luta que presenciou, teve a sorte de vislumbrar Rengoku-san aqui e ali, e se concentrasse, poderia ver ainda mais. Não houve uma única abertura para eu pular. Eu não consigo pular. Rengoku-san está em uma dimensão completamente diferente da minha. Mesmo com tudo o que fiz, todo o treinamento a que me submeti, contra oponentes tão poderosos, ainda me sinto fraco demais. Posso derrotar um lua inferior, mas esse cara, sendo um lua superior, mesmo que lute com a intenção de sacrificar seu corpo, é inútil, Kijur. Os magníficos cortes que você me infligiu já cicatrizaram completamente, disse Akaza, passando os dedos pelo peito, onde antes sofrera um profundo corte que atingira seus pulmões. Mas e você? Seu olho esquerdo está estilhaçado, suas costelas quebradas e seus órgãos danificados. Você não pode se recuperar disso. Se fosse um demônio, se curaria no piscar de olhos. Tudo isso seria apenas um arranhão. Não importa o quanto lutem, humanos não podem derrotar demônios. Kijur continuou respirando lentamente, tentando conservar o fôlego o máximo possível. Manter um estado constante de respiração de concentração total já era impossível, mas isso não significava que ele não pudesse tentar uma última vez. Ele havia perdido a visão do olho direito e sentia que alguns de seus órgãos haviam sido danificados pelas costelas quebradas, como Akaza havia dito, mas isso não o preocupava, pois sabia que tudo estava em jogo se ele se rendesse agora. Com a pouca energia que lhe restava, ele precisava garantir a segurança de seus companheiros e dar a Kijur uma chance justa de escapar. De qualquer forma, ele ia matar aquele lua superior ali mesmo, naquele instante. Era por isso que ajudara a servir no corpo de exterminadores de demônios. Se ainda conseguia respirar, podia lutar. Se conseguia lutar, então não havia a menor possibilidade de não decapitar aquele lua superior. Enquanto pensava nisso, o chão começou a faiscar e a tremeluzir com chamas que pareciam surgir do nada, iluminando primeiro suas pernas e a barra de seu auri. Lenta mas seguramente, elas começaram a crescer em tamanho e intensidade, e logo se tornaram um inferno furioso ao redor da chama Ashira enquanto ele deslizava o pé esquerdo para trás e alargava sua postura, soltando um assobio abafado enquanto erguia ambos os braços acima do peito, inclinando sua espada para cima. Cumprirei meu dever como um Ashira das chamas. Não deixarei que levem aquele garoto. HMN
Kijur exclamou enquanto as chamas continuavam a crescer, ultrapassando os limites de um incêndio normal e consumindo ainda mais a área ao seu redor. O calor começava a aumentar tanto ao seu redor quanto dentro dele. Seu único olho bom estava aberto com paixão e fé, e seu coração começou a bater cada vez mais rápido. Em um único instante, esvaziarei a maior parte da área ao redor. Este será meu ataque final. Garantirei a vitória aqui, não importa o custo. Que espírito de luta maravilhoso! Você tem tantos ferimentos, mas sua determinação, sua força e sua postura é impecável. A casa disse enquanto sentia seu próprio sangue ferver, seus olhos se arregalando à medida que sua alma de guerreiro começava a brilhar tão intensamente quanto a coluna de fogo que se formava ao redor de Kijur. Você realmente deveria se tornar um demônio, Kijur. Kijur então entreabriu os lábios ao começar a dar seu último suspiro, sentindo o peito estalar um pouco enquanto expandia os pulmões com força, lutando contra a dor. Estrelas apareceram em sua visão, mas ele cerrou os músculos da mandíbula e continuou a se esforçar para inspirar. Enquanto fazia isso, seu coração praticamente dobrou de ritmo, a ponto de ele achar que suas costelas iriam explodir e o coração saltar do peito. Seu aperto na espada se intensificou ao mesmo tempo, até que seus nós dos dedos ficaram brancos e ele sentiu o tecido trançado cravando em sua pele. Após alguns instantes, o ar ao seu redor começou a brilhar ainda mais, não apenas pelo calor das chamas que ele gerava ao redor do corpo enquanto preparava sua técnica mais poderosa, mas também pela própria espada. Então, diante dos olhos de Tanjir, a lâmina incandescente começou a expelir vapor, enquanto o desenho da chama vermelha mudava de cor, tornando-se um carmesim profundo que emanava um poder tão tremendo que só de vê-lo, um arrepio percorreu a espinha de Tanjir. Zen SHCH. Onukoki. Kijur gritou assim que sua espada ficou completamente carmesim, enquanto seu olho direito se arregalava ainda mais, com sangue escorrendo sobre o olho esquerdo, crepitando e fumegando enquanto começava a evaporar, revelando uma marca amarela brilhante, como se uma chama tivesse surgido sobre seu olho arruinado. Os olhos de Akaza se arregalaram ao presenciar essas duas ações, e seu sorriso desapareceu imediatamente. Ele se ajoelhou, preparando seu próximo ataque. Naquele instante, viu diante de seus olhos o que considerava impossível para alguém como Kijur. A mera visão da lâmina carmesim da Nichiren fez seu coração disparar. O jogo havia terminado. Jutsu Shiki Tenkai, Akai Satsu, Mishiki. Kunukata, Rengoku. A casa desapareceu ao usar as pernas para se impulsionar para frente num salto explosivo, enquanto Kijur foi engolfado por uma bola de fogo furiosa ao golpear com sua espada no exato momento da colisão. Um tremor ensurdecedor foi criado pelo impacto da técnica de Kijur contra a de Akaza, com as chamas produzidas pelo primeiro disparando para fora e para cima numa demonstração brilhante de poder que fez Tanjir recuar com calor. Com a dissipação do inferno de fogo, surgiu a enorme nuvem de poeira e fumaça criada pela explosão. Por causa disso, Tanjir não conseguia ver nenhum dos combatentes e teve que esperar angustiantemente até que tudo se dissipasse para poder ver o que havia acontecido com a chama do Ashira. Finalmente, a fumaça se dissipou no ar e a poeira começou a assentar, até que Tanjir conseguiu distinguir Akaza e Kijur frente a frente. O que tornou tudo ainda mais horrível para Tanjir foi a visão de Akaza, cuja cabeça havia sido cortada ao meio e cujo torso também fora decepado, sua carne chamuscada e queimada pela lâmina carmesim de Kijur, seu braço direito completamente atravessado pelo abdômen de Kijur e saindo pelas costas. Ah! Tanjir gritou mentalmente ao ver a cena em todo o seu terrível esplendor, seu coração se contorcendo e se despedaçando dentro do peito ao ver Kijur cuspir uma grande quantidade de sangue. Você vai morrer. Você vai morrer, Kijur. Se transformar em um demônio. Diga-me que você vai se transformar em um demônio. Akaza gritou diretamente na cara de Ashira das chamas. Você é um dos fortes. Você não pode morrer, ainda não. Kijur. Os olhos de Ashira se arregalaram ao ser repentinamente transportado de volta à sua juventude, sentado em um quarto onde se lembrava de ter passado tanto tempo com uma das pessoas mais especiais do mundo.
Sentada sob os lençóis do futon em frente a ele estava sua mãe, seus cabelos negros de comprimento médio presos frouxamente em um rabo de cavalo, seus traços marcantes e seus olhos brilhantes. Ao lado dele, aos pés do futon, estava seu irmão mais novo, que dormia tão profundamente que mal conseguiam ouvir seus adoráveis roncos. O jovem Kijur respondeu à mãe quando ela lhe falou, e ela se virou para encará-lo como uma expressão firme, porém gentil. Pense bem no que sua mãe vai lhe perguntar agora. Você sabe por que nasceu mais forte do que as outras pessoas? Perguntou ele em um tom relativamente suave. O jovem Kijur piscou algumas vezes. Não sei. Respondeu ele, sem saber como responder à pergunta dela. Salvar os fracos e proteger os mais jovens. Aqueles que nascem com habilidades superiores às dos outros devem usar seu poder pelo mundo, pelas pessoas, explicou a mãe de Kijur, olhando para o irmão mais novo. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios ao ver a expressão serena em seu rosto adormecido. Usar seu poder, um dom divino, para prejudicar os outros e sujar suas roupas é imperdoável. É dever daqueles que nascem fortes salvar os fracos. Sua missão exige que você cumpra seu dever, nunca se esqueça disso. As memórias de Kijur terminaram com a visão de sua mãe o abraçando gentilmente, dizendo que não lhe restava muito tempo para passar com ele. Ele se lembrou dela dizendo quanto se orgulhava de tê-lo dado à luz e de ter ajudado a criar um menino tão forte e de coração tão bondoso. Ela chamou seu nascimento de uma bênção que ela reviveria com prazer se quisesse. Com aquela lembrança indelével de sua mãe, os músculos da mandíbula de Kijur se tensionaram e as veias de sua mão direita saltaram enquanto ele apertava sua espada com força mais uma vez, a lâmina carmesim fervendo enquanto ele cortava o pescoço exposto de Akaza e a cravava profundamente em sua carne, no meio de sua cabeça em regeneração. Kakaag. Ele ofegou, seus olhos se arregalando em choque, enquanto a gosma negra e sua carne começavam a borbulhar com o calor da lâmina. Ele ainda tem tanta força assim. Para mim é a mesma coisa. Foi uma honra nascer filho de alguém como você, pensou Kijur, com os olhos ainda mais arregalados e os dentes rangendo brevemente antes de soltar um poderoso grito de guerra na cara de Akaza, enquanto continuava a cravar a lâmina cada vez mais fundo em seu pescoço. Akaza tentou retaliar erguendo um braço para trás e desferindo um soco direto na cabeça de Kijur, com a intenção de matá-lo com um único golpe concentrado na têmpora. Ao tentar golpeá-lo, o Ashira ergueu a outra mão e parou seu punho sem sequer hesitar, agarrando o pulso de Akaza com firmeza e detendo seu punho a centímetros de seu rosto. Então, com uma força monstruosa que deixou Akaza sem ar, em choque, ele agarrou o braço de Akaza e o impediu de se soltar, por mais que tentasse. Ele realmente me parou. Que força incrível! Mesmo com minha mão direita perfurando seu plexo solar. Akaza pensou incrédulo enquanto tentava se libertar de ambos os braços, mas se viu incapaz de se mover. Kijur segurava apenas o suficiente para impedir que o braço que o empalava fosse arrancado, e seu aperto monstruoso impedia que o outro braço de Akaza escapasse. Não consigo soltar meus braços. E o amanhecer já está chegando, preciso matá-lo rapidamente e me esconder nas sombras. Kijur grunhiu profundamente enquanto sua mão começava a tremer com a força com que agarrava o braço esquerdo de Akaza, sua espada continuando a sua lenta e deliberada estocada pelo pescoço dele. Akaza soltou um rugido ensurdecedor, que foi correspondido por um rugido do próprio Kijur, os dois homens gritando um com o outro a plenos pulmões enquanto cada um lutava pela vitória através da pura força de vontade. Rengoku-san! Gritou Tanjiro, que finalmente, depois de decidir que já era o suficiente, avançou diretamente em direção a Michael por trás de Kijur com sua espada em punho, mirando o resto do pescoço de lua superior. O amanhecer está chegando, o sol vai brilhar aqui. Preciso correr, preciso sair daqui. Akaza pensou freneticamente enquanto seus olhos iam e vinham entre o horizonte iluminado e Tanjiro, que se aproximava rapidamente. Sair daqui. Não vou te soltar até que eu corte sua cabeça.
Kijur rugiu em resposta enquanto sua lâmina carmesim flamejante cortava metade do pescoço de Akaza, no exato momento em que Tanjiro estava acima deles. Mizuno Koki, Ishino Kata, Minamo Jiri. Com a força de seus músculos das pernas, Akaza firmou um pé no chão e disparou para cima o mais rápido que pôde para impedir que a lâmina imbuída de água de Tanjiro perfurasse o que restava de seu pescoço. A técnica cortou a carne, mas para o desespero de Kijur e Tanjiro, conseguiu apenas decepar os dois braços de Akaza do cotovelo e pulso para baixo, além de partir a lâmina de Kijur em duas, com a lâmina cravada no pescoço da lua superior. Aterrissando rapidamente com espaço entre os assassinos, Akaza correu para a cobertura das árvores da floresta enquanto o sol continuava sua ascensão sobre as montanhas distantes. Ele precisava escapar do perigo o mais rápido possível. Apesar de toda a força que possuía como membro dos 12 Kizuki, o sol ainda era a força mais poderosa entre eles simplesmente por existir. Enquanto corria, ele puxou a espada do Ashira das chamas do pescoço e se curou, virando a cabeça para olhá-los por cima do ombro e rosnando para si mesmo. Aquela pessoa que se vire. Ah, então ele está fugindo agora. Que pena, pensei que ia vê-lo virar cinzas, cucuco. Um arrepio percorreu a espinha de Kijur e Tanjiro ao se lembrarem de Michael, que ainda estava lá, observando-os o tempo todo. Kijur virou a cabeça para tentar ver de onde vinha a voz do homem, mas tudo o que viu foi Michael socar Tanjiro em cheio no queixo e, em seguida, virar-se imediatamente para chutá-lo no estômago, lançando contra uma árvore próxima. Jiaak. Kijur balbuciou alto enquanto sangue jorrava de sua boca, seu corpo atingindo o chão na base da árvore com um baque surdo. Ele se contorceu em agonia enquanto a adrenalina percorria seu corpo, deixando uma marca semelhante a uma chama acima de seu olho arruinado, uma sensação ardente e crepitante que em nada aliviava seu sofrimento. Camado. Merda. Tanjiro tossiu levemente devido ao golpe que Michael lhe desferira, recuperando-se rapidamente, e saltou alguns metros para longe do homem, com os olhos flamejando de fúria. Primeiro, seus amigos foram brutalmente nocauteados, depois sua irmã foi espancada como um lixo, e agora esses dois haviam ferido Kijur gravemente. Agora, tudo estava perdido. Seus bastardos. Vocês devem estar servindo a Muzan, não é? Vocês estavam apenas com lua superior. Tanjiro gritou furiosamente, empunhando sua espada. O loiro riu dele com alegria. Isso só alimentou a fúria de Tanjiro, sua transformação demoníaca tomando conta, concedendo-lhe longos chifres curvados e cabelos ainda mais longos e bestiais. Suas unhas se transformaram em garras e suas presas ficaram mais proeminentes. É verdade, não é? Eu não diria que estou servindo aquele vira-lata, Cuco, mas isso não significa que eu esteja acima de ajudá-lo quando me pedem. Afinal, Kijur conseguiu virar a cabeça. Apesar da dor, observou o sol finalmente nascer por completo, sua luz alcançando-os e ilustrando verdadeiramente a carnificina que haviam causado na terra ao redor. Os cabelos loiros de Michael pareciam brilhar angelicamente enquanto ele permanecia diante de Tanjiro, seus olhos brancos e puros se fechando enquanto seu sorriso se alargava, banhando-se no calor do sol. No entanto, com essa distração fora do caminho, posso finalmente ir ao que me trouxe aqui, disse Michael enquanto suas roupas de viajante se transformavam em uma gosma preta e escura, dando origem a vestes sacerdotais brancas de mangas compridas que escondiam completamente seus braços. Tanjiro nem lhe deu tempo para terminar a frase, pois, numa explosão de destroços causada por seu pé cravando-se tão fundo na terra, ele se lançou sobre Michael com a espada ainda em punho e começou a atacá-lo agressivamente. Michael riu alegremente enquanto se esquivava e desviava dos cortes e golpes, mesmo quando Tanjiro usou algumas de suas técnicas de respiração aquática. Eles se enfrentaram em uma luta acirrada, com Michael esquivando-se de todos os ataques que Tanjiro tentava desferir em seu estado frenético, até que o jovem assassino finalmente conseguiu recuperar o controle de suas emoções após se lembrar das palavras de Kijur. Deixar-se levar pelas emoções não era a coisa certa a fazer, especialmente quando ele estava lutando contra alguém que claramente tinha mais experiência do que demonstrava. Calma, Tanjiro, calma, você precisa lutar com a cabeça fria.
Quanto mais rápido você derrotar esse cara, mais rápido chegará até o Rengoku-san. Pensou Tanjiro, mudando ligeiramente de posição, mantendo o olhar fixo em Michael, cauteloso com qualquer coisa que o estrangeiro pudesse fazer. Ai, meu Deus, será que aquele verme nojento realmente pensa que pode chegar aos meus pés? Ai, meu Deus, que piada! Disse Michael ao notar a expressão determinada de Tanjiro, sua risada como pedra rangendo contra pedra para o assassino. Desculpe, mas prefiro não perder mais tempo do que o necessário, Cucuco. Assim que parou de rir, seu sorriso inocente se transformou em um sorriso ameaçador e malévolo. Com a mesma agilidade de Akaza ou Kijur, ele desapareceu e reapareceu bem na frente de Tanjiro. Seus olhos se arregalaram e ele reagiu puramente por instinto, mal conseguindo se esquivar de Michael quando este avançou contra ele com a mão direita, cujos dedos haviam se transformado na mesma gosma negra de suas roupas. Recuando num salto para tentar evitar o homem, ele rosnou enquanto Michael continuava a estender os dedos ennegrecidos, seu sorriso se alargando e se tornando mais malicioso a cada segundo, até que ele começou a acreditar que nem sequer era um demônio. A ausência de cheiro, sua força e velocidade monstruosas, a luz do sol que não o afetava e aquela estranha gosma negra. Cada detalhe era um sinal de alerta para ele, disparando alarmes em sua mente para que se mantivesse afastado. Camado, não, não. Kijur disse fracamente, cerrando os músculos da mandíbula enquanto observava o assassino tentar evitar ao máximo ser tocado pelo homem. É tarde demais para você, aceite seu destino. Michael então abriu suas gigantescas e magníficas asas de anjo de metal e se lançou para frente como uma explosão extra de velocidade que pegou Tanjiro completamente desprevenido. No piscar de olhos, Kijur assistiu horrorizado enquanto Michael agarrava firmemente o rosto de Tanjiro com a mão e o mantinha suspenso no ar com apenas um braço. Ele soltou um grito abafado debaixo da palma da mão e tentou se libertar balançando o pulso, mas Michael deteve facilmente com a outra mão e riu enquanto os cantos de sua boca se esticavam de orelha a orelha, seus lábios se entreabrindo para revelar várias fileiras de dentes afiados e curvos. Purgatório, ele murmurou com voz miserável, antes que a lama negra em seus dedos perfurasse a pele de Tanjiro e entrasse em sua corrente sanguínea. Poucos instantes após entrar, Tanjiro parou completamente de lutar e imediatamente ficou imóvel, simplesmente pendurado na mão de Michael sem demonstrar qualquer sinal de consciência. Michael então ajudou Tanjiro a se levantar novamente, seu rosto retornando à expressão normal e ao sorriso puro, e soltou sua cabeça para revelar o que havia acontecido com o assassino. Ele parecia meio vivo, meio morto, com um brilho intenso nos olhos e uma expressão vazia no rosto, como se estivesse em algum tipo de transe sonâmbulo. Sua transformação demoníaca havia retornado quase completamente ao normal, com o cabelo agora na altura dos ombros e os chifres menores. Essa foi uma tarefa e tanto, talvez eu devesse ter resolvido as coisas sozinho, em vez de deixar aquele lixo tentar fazer isso. Michael disse, olhando para a floresta onde a casa havia corrido para escapar do sol, soltando uma risadinha. Bem, tenho certeza de que aquele vira-lata vai cuidar disso para mim. De qualquer forma, eu consegui o verdadeiro prêmio, Cuco. Ele olhou para o assassino mais jovem e sorriu levemente enquanto lançava um olhar para Kijur e conduzia seu prêmio em direção ao Kijur caído, que o encarava com uma mistura de dor e fúria nos olhos. Há algo que você gostaria de dizer antes de irmos, Tanjiro? Perguntou Michael com um sorriso alegre enquanto colocava a mão confortavelmente no ombro direito de Tanjiro, o assassino olhando fixamente nos olhos de Kyojuro. Tanjiro não tinha muita certeza do que deveria dizer. Tudo que sentia vontade era virar as costas e ir embora sem dizer uma palavra. No entanto, ao mesmo tempo, sentia que precisava falar, já que a pessoa à sua frente parecia estar sofrendo, e ele deveria ao menos dizer algo para aliviar sua dor. Desculpe, respondeu ele suavemente, com a mão esquerda repousando no cabo da espada, antes de sentir uma brisa passar por eles, fazendo seus brincos de anafuda balançarem levemente. Ele franziu a testa para os brincos e caminhou até eles, antes de retirá-los das orelhas e se agachar, colocando-os no chão bem em frente aos joelhos de Kijur.
Sem saber por que estava fazendo aquilo, piscou algumas vezes, mas logo afastou a estranha sensação. Não, acho que não vou precisar mais deles. Pelo menos não para onde estou indo, Kamado. Você precisa sair desse transe. Você está sendo Konjac. Kijur rosnou alto enquanto Michael chutava bem no queixo, fazendo-o girar de lado com um golpe forte. Vamos lá, Tanjiro, diga o que você quer dizer para o lixo, e então podemos ir embora. Há um certo vira-lata que ficará muito feliz em saber que eu lhe garanti isso. Tanjiro encontrou o olhar do Kijur caído, o único olho do Ashira fixo nele enquanto suas mãos se cravavam no chão carbonizado sob seus pés. O sangue escorria de seus ferimentos, encharcando a frente de suas vestes até o peito, enquanto ele tentava desesperadamente se levantar, alcançar Tanjiro e salvá-lo. Era seu dever como Ashira. Ele não podia vacilar. Ele mentalmente gritava para si mesmo para se levantar, para encontrar a força que lhe faltava para se erguer e empunhar sua espada. Deixe de lado a dor, a fraqueza. Acenda sua chama. Ele se esforçou cada vez mais, mas não importava o que fizesse, seu corpo não respondia mais adequadamente. Essa luta inútil foi testemunhada pelos olhos fixos de Tanjiro, que encarava o Ashira em silêncio, sem se mover um centímetro sequer. Após alguns instantes, pareceu que ele iria se virar e partir com Miguel, virando as costas para Ashira e o corpo de exterminadores de demônios, seja qual fosse o futuro que o aguardava nas garras do anjo. O silêncio era insuportável para Kijur, até que, finalmente, o olho esquerdo de Tanjiro começou a derramar lágrimas lentas e constantes sem motivo aparente. Até mesmo Tanjiro pareceu perplexo com as lágrimas enquanto piscava e erguia a mão para enxugá-las, com o olhar fixo nos dedos e na umidade que agora apresentavam, antes de limpá-los em suas roupas. Kamado, não. Eu preciso me levantar. Kijur ofegou enquanto afundava os dedos na terra, gemendo pesadamente ao tentar se erguer com um braço. Seu cotovelo cedeu e sua bochecha bateu no chão, sacudindo levemente e fazendo com que sua visão começasse a ficar turva à medida que a perda de sangue começava a cobrar seu preço. Ele precisava respirar para acalmar tudo. Ele simplesmente precisava respirar, mesmo que estivesse começando a perder a consciência. Eu preciso cumprir meu dever. Tanjiro e Michael já haviam deixado o local, deixando Kijur para sofrer sua própria dor, enquanto sua respiração diminuía e ele continuava tentando se levantar. Suas pernas não respondiam mais aos comandos de seu cérebro, e seus braços também começavam a perder toda a sensibilidade. Finalmente, seu corpo se deteriorou a tal ponto que ele não conseguia mover nenhum dos membros e jazia de bruços em uma poça de seu próprio sangue. Eu tenho que proteger. Assim que os Kakushi chegaram ao local do acidente de trem, a notícia do ocorrido se espalhou como fogo em palha entre os demais Ashira, onde quer que estivessem. A maioria ficou chocada, e alguns reagiram com raiva a tudo que viram nas proximidades. Elas se sentiram enfurecidas e traídas, mas quem mais sofreu foi a Ashira dos insetos. Quando um corvo passou pela mansão borboleta naquela manhã para lhe trazer informações sobre o acidente do trem infinito e o desaparecimento de Tanjiro, ela ficou arrasada quase instantaneamente. Recusou-se a sair do quarto e nem sequer respondeu a Aoi ou às outras garotas quando tentaram convencê-la a sair. Aquelas que estavam gravemente feridas a ponto de precisarem de atendimento médico imediato foram transportadas pelos Kakushi para a mansão, e as garotas fizeram o melhor que puderam sem sua médica-chefe. Embora não o dissessem, eles podiam sentir o tipo de dor que atormentava a alma de Shinobu. Zenitsu e Inosuke também tiveram que ser levados de volta à mansão, felizmente não por nada que ameaçasse suas vidas, mas por ferimentos que ainda precisavam de tempo para cicatrizar. Nenhum dos dois conseguia dizer ou relatar o que aconteceu depois que o demônio que possuía o trem foi morto. A última coisa de que se lembravam era de Tanjiro e Kijur compartilhando uma espécie de abraço fraternal. Ao recuperar a consciência, o Ashira das Chamas estava deitado de lado em uma poça do próprio sangue, com uma paisagem ao redor gravemente mutilada e carbonizada.
O assunto mais estranho que discutiram foi como Nezuko, a querida irmã de Tanjiro, havia sido deixada completamente sozinha na sombra das copas das árvores quando o sol da manhã já estava alto no horizonte. Zenitsu e Inosuke sabiam melhor do que ninguém que Tanjiro jamais pensaria em deixar Nezuko sozinha, mas isso não incomodava o Ashira, que ainda não havia passado tempo com os irmãos Kamado. Sanemi, é claro, continuava o mesmo de sempre, e Obanai estava ao seu lado, compartilhando da mesma opinião. Nada podia ser dito ou feito para tentar mudar a opinião deles quando se encontraram em uma reunião improvisada, e parecia que Nezuko seria punida com a própria vida. Jui também não podia intervir, pois sabia que seria o próximo na fila, devido ao seu papel em fazer com que os irmãos se juntassem ao corpo de investigação. No entanto, antes que qualquer punição pudesse ser executada, Shinobu se manifestou entre eles, dizendo que não podiam simplesmente ignorar a vontade de Zenitsu e Inosuke. Havia também outro fator, que elas se recusaram a discutir na época, devido às emoções ainda presentes entre elas. Mitsuri, sendo amiga de Shinobu, corroborou sua declaração, e o breve encontro terminou sem muitos conflitos ou ressentimentos. Claro que, desde então, Shinobu se refugiou novamente em seu quarto para tentar lidar com sua principal preocupação, a perda e o desaparecimento de Tanjiro. Porque, de todas as coisas, eu tinha que perder outra pessoa de quem eu gostava, pensou ela, enquanto lágrimas escorriam livremente por suas bochechas e caíam em suas mãos. Elas estavam juntas em seu colo, segurando algo com força entre elas, alguns objetos deixados para trás no local do acidente. Porque a vida tem que ser tão cruel comigo. Por um breve instante, ela soltou as mãos dele e olhou para baixo, vendo os 2 brincos de Hanafuda de Tanjiro entre as palmas das mãos, ligeiramente tortos, mas em perfeito estado. Eles haviam sido encontrados no chão ao lado do corpo de Kijur, como se tivessem sido colocados ali em vez de terem caído ou sido descartados, o que para Shinobu significava que o próprio Tanjiro os havia colocado ali, ou alguém mais. O que a outra Ashira não reconhecia completamente era que, mesmo sendo um demônio, Tanjiro sabia, assim como Inosuke e Zenitsu, que ele jamais hesitaria em atacar alguém de quem gostava. E ele não deixaria para trás 2 pertences que ela presumia serem muito importantes para ele, pois os usava o tempo todo, até mesmo para dormir. Algo parecia errado, e ela desejava desesperadamente descobrir a verdade, pois não tinha certeza se conseguiria suportar a dor de perder um ente querido novamente. A morte de sua irmã já a havia ferido tanto que, se o mesmo acontecesse com Tanjiro, a primeira pessoa que ela realmente amou fora de um laço familiar, isso a destruiria. Então, de repente, ouviu-se uma batida suave na porta. Shinobu mal a ouviu, pois estava muito silencioso, mas ouviu, e olhou para a porta do seu quarto enquanto ainda segurava os brincos de Tanjiro. Ela esperava que fosse Aoi ou alguma das garotas tentando controlá-la novamente, mas nenhuma voz respondeu à batida. Outra batida suave veio alguns segundos depois, e pressentindo que era outra pessoa, ela se levantou da cama e enxugou os olhos com o braço enquanto ia até a porta e a abria. Parada na porta, com os olhos cheios de tristeza e uma aura de dor a envolvendo, estava Nezuko, a filha mais nova. Ela olhou para Shinobu, fitando-a em silêncio. Por um instante, Shinobu não soube o que pensar ou dizer. Nezuko decidiu por ela alguns segundos depois da porta se abrir, estendendo a mão para a mão de Shinobu que segurava os brincos do irmão. A princípio, Shinobu pensou que Nezuko estava tentando pegá-los, e pareceu que ela realmente faria isso quando suas mãos envolveram as de Shinobu, antes que uma nova onda de dor a atingisse. MMPH, Nezuko murmurou baixinho enquanto segurava os brincos do irmão na mão, desviando o olhar dos olhos de Shinobu. MMPH, MMMN. Nezuko, Shinobu murmurou, com o lábio tremendo levemente, antes de se ajoelhar e abraçar a jovem imediatamente. Ela queria que Nezuko sentisse como ela também estava sofrendo, que o desaparecimento de Tanjiro não a afetara apenas, e sentiu como se sua mensagem tivesse sido recebida quando Nezuko envolveu o pescoço de Shinobu com seus bracinhos em um abraço delicado.
Me desculpe, MPPHMN, Shinobu e Nezuko permaneceram ali, naquele abraço silencioso, por um tempo que pareceu uma eternidade, e ambas acabaram derramando lágrimas devido à angústia em seus corações. Elas conseguiam entender o que a outra estava sentindo, e isso permitiu que suas lágrimas fluíssem livremente, sem impedimentos. Nezuko, esta noite você pode ficar comigo, Shinobu soluçou enquanto conseguia se afastar da jovem, tentando forçar um dos melhores sorrisos que conseguia esboçar. Ela usou os polegares para enxugar as lágrimas de Nezuko e acariciou seu rosto pelas bochechas, logo atrás do focinho de bambu. Tudo bem para você? MMMPHN. Nezuko respondeu com um aceno lento de cabeça, fazendo Shinobu sorrir um pouco mais enquanto se levantava. Já volto, vou ver alguém, tá bom? Pode ficar aqui até eu voltar. Shinobu então entregou os brincos do irmão para Nezuko, o que provocou um murmúrio de gratidão por trás do focinho da menina, antes de a deixarem ali no quarto de Ashida. Shinobu caminhou pelo corredor, com os braços caídos ao lado do corpo, o sorriso que havia forçado por Nezuko se desfazendo à medida que sua própria dor ainda persistia. Não era uma longa caminhada da área residencial da mansão borboleta até as enfermarias do hospital, e ela sabia exatamente para onde estava indo, então não perdeu tempo para chegar lá. Havia quartos reservados para aqueles em estado mais grave, aqueles que necessitavam dos melhores cuidados devido à severidade de seus ferimentos. No momento, apenas um quarto estava ocupado, e era um que somente Shinobu tinha o prazer de visitar agora, depois que os outros Ashira já haviam passado. Ao chegar ao quarto, respirou fundo e deslizou os dedos na fechadura da maçaneta, abrindo a porta para entrar no cômodo com uma cama de solteiro. Não havia nada além de uma cama simples com estrutura de metal, colocada ao lado de uma janela, com uma cômoda ao lado. Seu único ocupante descansava sob os lençóis brancos, com uma expressão um tanto tranquila no rosto. Olá de novo, Rengoku-san, sou eu, Shinobu. Shinobu disse suavemente enquanto caminhava até a cama e se sentava em um banquinho ao lado dela, um suspiro escapando de seus lábios. Ela sabia que suas palavras caíam em ouvidos surdos, mas sentia como se, em algum lugar dentro da mente do Ashira das Chamas, sua voz pudesse ser ouvida. Quando seu corpo foi encontrado no campo de batalha, Kijura havia perdido tanto sangue que o Kakushi o trouxe de volta para Shinobu. Enquanto ele ainda respirava, só pôde descrever o ocorrido como um milagre. Ela e Aoi tiveram que trabalhar juntas para estancar o sangramento e tratar os ferimentos de Kijura da melhor maneira possível, e após várias longas horas, conseguiram, o que lhes trouxe uma sensação de alívio. O único problema era que, mesmo quando sua saúde começou a se estabilizar, Kijura não conseguia e não queria acordar. Ele não respondia a nenhum estímulo externo, fosse uma picada de agulha nos dedos ou alguém falando diretamente com ele. Seu único olho bom, que Shinobu havia aberto manualmente, não dilatava quando iluminado por uma lanterna ou outra fonte de luz, e ocasionalmente sua respiração ficava irregular por um curto período antes de voltar ao normal. Rengoku-san está em coma profundo devido ao trauma sofrido por seu corpo. Ver Ashira reduzido tal estado é de partir o coração, pensou Shinobu enquanto abaixava a cabeça, sua mão repousando delicadamente sobre a mão direita exposta de Kijura. Kijura estava relativamente quente, o que era um bom sinal para ela, pois significava que ele ainda estava vivo, mas de que adiantaria se ele não conseguisse acordar do coma? Ele era um dos Ashira mais fortes, então vê-lo tão debilitado a fez se perguntar o que teria acontecido com ele. O que teria acontecido com Kijura, Tanjiro e seus companheiros ao lado do trem? Ela tinha certeza de que algum tipo de batalha devia ter ocorrido, mas quem estava envolvido era um mistério. Ela poderia tentar interrogar os passageiros para ver se sabiam o que havia acontecido, mas a possibilidade de o trauma relacionado ao ocorrido ter causado amnésia era alta. Se uma batalha tivesse começado, eles também teriam tentado se esconder e evitar o conflito, o que significava que, mesmo que pudessem ser considerados testemunhas confiáveis, havia uma chance de não terem visto absolutamente nada.
O que significa uma coisa: Rengoku-san é a única pessoa que realmente sabe o que aconteceu depois que derrotaram o demônio do trem, o único que sabe a verdade sobre o que aconteceu com Tanjiro. Fim do capítulo 25.